Olá, pessoal! Sou a professora Daniele Costa, da disciplina de Língua Portuguesa, e hoje estaremos estudando sobre formação dos tempos verbais. Dentro deste assunto, veremos como ocorre a formação dos tempos verbais simples. Vocês sabem por que chama-se tempos simples na língua portuguesa? Não? Então vamos aprender juntos. O estudo da formação dos tempos simples, que são os verbos expressos por uma só palavra, são chamados de tempos primitivos. Mas o que são tempos primitivos? Os tempos primitivos são aqueles que vão derivar outros tempos verbais. E você deve estar se perguntando, quem são, afinal, esses tempos simples? Esses tempos que nós chamamos de tempos primitivos? Olhem na tela. Está aí. Os tempos primitivos são presente do indicativo, pretérito perfeito e o infinitivo impessoal. Esses são os tempos primitivos que vão derivar outros tempos verbais. Hoje nós vamos estudar cada um deles. Bem, o presente do indicativo, ele origina 3 tempos verbais. Presente do subjuntivo, imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Nós vamos ver cada um deles individualmente e particularmente. O presente do subjuntivo forma-se da seguinte maneira. A primeira conjugação, ela é formada pela primeira pessoa do presente do indicativo, tira-se a vogal O e acrescenta-se a vogal E. Nós vamos ver na tela o exemplo para ficar melhor explicado essa questão de como surge o presente do subjuntivo, originando aí do presente do indicativo. Observem aí. Nós temos, do lado esquerdo da tabela, nós temos a conjugação do presente do indicativo. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Observe que nós estamos tirando como exemplo o verbo falar, que é de primeira conjugação. Para originar o presente do subjuntivo, é muito simples. Pega-se a primeira pessoa do singular, eu falo. Retira-se a vogal O, que é a desinência número pessoa. Lembrando que no presente do indicativo não há desinência modo temporal. A desinência modo temporal é nula, só há desinência número pessoa, que é o O. Bem, para originar o presente do subjuntivo, observem aí. Foi tirado a vogal O e acrescenta-se a vogal E. Essa vogal E, ela é, no presente do subjuntivo, a desinência modo temporal. Lembre-se que na desinência modo temporal do presente do indicativo, não há vogal temática. A vogal que aparece é desinência modo temporal. Por quê? Porque ela vai nos indicar que o verbo está sendo conjugado no presente do subjuntivo. Então, essa vogal E, ela vai se repetir em todas as pessoas do discurso, correto? E aí, origina-se o presente do subjuntivo. Agora, veremos o presente do subjuntivo, particularizando aí a segunda e a terceira conjugação. Nesse caso, diferente da primeira conjugação, não será a vogal E, e sim a vogal A. Vamos observar na tela aí. Nós temos no exemplo a tabela e tiramos aí como para exemplificar o verbo comer de segunda conjugação e o verbo decidir de terceira conjugação. Observem que na tabela está aparecendo o presente do indicativo. Como já foi dito, para originar o presente do subjuntivo é muito simples. Pega-se a primeira pessoa, retira-se a desinência número pessoa, o O, e acrescenta. Neste caso agora de segunda conjugação, você vai retirar o O e acrescentar a vogal A. E aí surge quem? Surge o presente do subjuntivo. Então fica que eu coma, que tu comas, que ele coma, que nós comamos, que vós comais, que eles comam. Temos aí o presente do subjuntivo. E da mesma forma, na terceira conjugação, origina-se o presente subjuntivo, utilizando a primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, retira-se o O, observem aí que é retirado, e aí vai surgir
o presente do subjuntivo, que fica da seguinte forma: que eu decida, que tu decidas, que ele decida, que nós decidamos, que vós decidais, que eles decidam. Vimos aí a particularização, como é que surge o presente do subjuntivo através aí do presente do indicativo. Turma, muita atenção! Nós temos aí os verbos irregulares, correto? Com os verbos irregulares, há uma diferença. Por quê? Se tratando de verbo irregular, ele não vai ter uma padronização no radical, certo? Então, eu coloquei os principais verbos, observe aí, nós temos o verbo ser, o verbo dar, o verbo estar, o verbo haver, o ir, o querer e o saber. Por eles serem irregulares, no presente do indicativo eles terão uma forma e no presente do subjuntivo eles terão outra forma. Observem aí, eu sou, no presente do indicativo, no presente subjuntivo já vai haver outra forma, que eu seja. Eu dou, que eu dê. Eu estou, que eu esteja. Eu hei, que eu haja. Observamos aí na tabela que os verbos irregulares, eles apresentam radicais diferentes, porque eles são verbos irregulares. Observem que no presente do indicativo ele tem uma forma no radical. Quando cria-se o presente do subjuntivo, essa forma de radical, ela é mudada. Então, observamos aí, no verbo ser do presente do indicativo, eu sou. Quando cria-se o presente do subjuntivo, a forma fica que eu seja. Eu dou, o verbo dar aí no presente do indicativo e no presente subjuntivo, que eu dê. Presente do indicativo, do verbo estar, eu estou. Presente subjuntivo, que eu esteja. O verbo haver, no presente do indicativo, eu hei. E no presente subjuntivo, que eu haja. Presente do indicativo do verbo ir, eu vou. Presente do subjuntivo, que eu vá. Observem que vai havendo essa mudança no radical por serem verbos irregulares. Muito bem. Vimos aí como é que se deu a formação do presente do indicativo para o presente do subjuntivo. Agora veremos os dois últimos do presente do indicativo que forma o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Observem na tabela que nós temos aí do lado esquerdo o presente do indicativo e vamos tirar como exemplo o verbo sonhar. Ele está todo conjugado, observem, certo? No presente do indicativo. Ao meio está o nosso imperativo afirmativo, mas nós ainda não vamos falar sobre ele. Vamos verificar que do lado direito está o presente do subjuntivo e que ele está todo conjugado. Agora, por que, professora, está aí esses dois tempos verbais? Porque são deles, pessoal, que forma o imperativo afirmativo. Mas lembrando que o imperativo afirmativo ele vem lá do presente do indicativo. E como é que esse fenômeno ocorre? Quais são as características do imperativo afirmativo? Vocês estão observando que na primeira pessoa do singular não tem, é uma característica do imperativo afirmativo, ele não tem primeira pessoa. Ele vai ter a partir da segunda pessoa do singular. Na tabela, vocês estão vendo que há a setinha. Essa setinha está especificando que as pessoas, tu e vós, elas vão vir do presente do indicativo para formar o imperativo afirmativo e as demais pessoas, a terceira do presente do subjuntivo singular, a primeira e terceira do plural, vem lá do presente do subjuntivo. Pronto. Temos aí ao meio a formação do imperativo afirmativo. Como é que fica essa conjugação? Sonha tu, sonha você, sonhemos nós, sonhai vós, sonhem vocês. Agora, um detalhe, turma. Quando o tu e o vós estiverem formando o imperativo afirmativo, eles vão, com a exceção da desinência número pessoa. Ela não vai, ela é retirada. Então, por isso que fica sonha tu, sonhai vós.
Não esqueçam disso, é uma particularidade do imperativo afirmativo. Pessoal, agora veremos a formação do imperativo negativo. Observem na tabela. Do lado esquerdo está conjugado o presente do subjuntivo. E vamos tirar como exemplo o verbo viajar de primeira pessoa. Assim como no imperativo afirmativo, o imperativo negativo também não há primeira pessoa. A característica dele é a partir da segunda pessoa do singular. E aqui, turma, é bem simples. Para formar o imperativo negativo, nós vamos utilizar a partir da segunda pessoa do subjuntivo e não vai haver nenhuma retirada de nenhuma desinência, correto? E como é que fica? Não viajes tu, não viaje você, não viajemos nós, não viajeis vós e não viajem vocês. Observem aí na tabela que para originar o imperativo negativo, nós pegamos a partir da segunda pessoa do singular as pessoas do discurso do presente do subjuntivo e cria-se ou surge o imperativo negativo. Então, com isso, nós vimos aí esses 3 tempos verbais que o presente do indicativo vai originando. O presente do subjuntivo, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Bem, esses são os 3 verbos que se originam do pretérito perfeito. Pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro dos subjuntivos. São esses os verbos que vão aí estar sendo originários do pretérito perfeito. Vamos ver cada particularidade de cada um deles. O pretérito mais que perfeito, ele surge da seguinte maneira. Observem que nós vamos estar utilizando a segunda pessoa do singular. Vamos pegar como exemplo o verbo fazer. Pegamos aí o tu fizeste. Retira-se a desinência número pessoa e ficamos apenas com o tema. O tema. O que é o tema, professora? Vamos relembrar isso aí. O tema é o radical mais a vogal temática, correto? E para originar o pretérito mais que perfeito do indicativo, nós vamos apenas acrescentar as desinências modo-temporais desse tempo do pretérito mais que perfeito. Observem aí na tela, turma, quem são essas desinências modo-temporais que representam o pretérito mais que perfeito. Agora veremos na tabela o exemplo aí como é que se transforma na prática o pretérito mais que perfeito. Observem que o pretérito perfeito ele está todo conjugado nas 6 pessoas do discurso. Eu fiz, tu fizeste, ele fez, nós fizemos, vós fizesteis, eles fizeram. Para formar o pretérito mais que perfeito, foi o que eu falei anteriormente. Você vai pegar a segunda pessoa do singular, retira a desinência número pessoa este e fica apenas com o tema, que é o radical mais a vogal temática. Vocês estão observando aí na tela, certo? E aí nós vamos acrescentar a desinência modo temporal do pretérito mais que perfeito. E pronto, temos o pretérito mais que perfeito criado. Então fica como? Como é que fica isso aí? Observem. Eu fizera, tu fizeras, ele fizera, nós fizéramos, vós fizereis, eles fizeram. Então, nós temos aí a formação do pretérito mais que perfeito a partir do pretérito, da segunda pessoa do pretérito perfeito. Agora veremos o pretérito imperfeito do subjuntivo. Como é que ele se forma? O pretérito imperfeito subjuntivo, ele também é formado da segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Para formar, pegamos a segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, retira-se a desinência número pessoa e
acrescenta-se as desinências que identificam para nós que o verbo vai estar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos ver nas tabelas. Observem que nós temos do lado esquerdo a conjugação do verbo fazer. Pega-se a segunda pessoa, retira-se a desinência número pessoa, temos o tema e acrescentamos as desinências que identificam o pretérito imperfeito do subjuntivo. E temos aí a conjugação e criamos o pretérito mais que perfeito. Se eu fizesse, se tu fizesses, se ele fizesse, se nós fizéssemos, se vós fizesses, se eles fizessem. Muito bem. Vimos aí já dois tempos verbais do pretérito perfeito do indicativo e temos o último que ele forma, que é o futuro do subjuntivo. Para criá-lo, originá-lo, é a mesma forma. Pega-se a segunda pessoa do singular, que é o tu, temos como exemplo o verbo fazer, temos como exemplo o verbo fazer e acrescentamos as desinências do futuro do subjuntivo, que são essas que vocês estão observando. Muito simples. Observem na tabela que nós temos a conjugação do lado esquerdo, pegamos a segunda pessoa do singular e acrescentamos as desinências modo temporais, que são, que identificam que elas são do futuro do subjuntivo. Então, como é que fica isso aí? Quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer, quando nós fizermos, quando vós fizerdes, quando eles fizerem. Bem, turma, agora veremos o nosso último tempo verbal simples, o infinitivo impessoal. E dele vai se originar o futuro do presente do indicativo, o futuro do pretérito do indicativo, o pretérito imperfeito do indicativo e as formas nominais, infinitivo pessoal, gerúndio e particípio. Veremos primeiramente o futuro do presente do indicativo. Como é que ele se forma? Muito simples. Nós vamos ter como exemplo o verbo contar. Nós vamos estar retirando do infinitivo impessoal a desinência R, que identifica que o verbo está no infinitivo impessoal. E vamos acrescentar as desinências do futuro do presente do indicativo. Por favor, observem, nós temos aí as desinências do futuro do presente do indicativo e elas vão ser acrescentadas ao tema. Observem na tabela, nós temos o infinitivo impessoal, contar, retira-se a desinência do infinitivo impessoal, o R, e aí nós formamos as pessoas do discurso do futuro do presente do indicativo. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Então, como é que se originou o futuro do presente? Ele vem lá do infinitivo impessoal do tema, correto? Do tema. Retira-se a desinência R e acrescenta-se as desinências do futuro do presente, do indicativo. Como é que se origina o futuro do pretérito indicativo? Muito simples também. Vamos ter como exemplo o verbo contar e pegamos o tema, que é o radical mais a vogal temática, e acrescentamos as desinências modo temporal do futuro do indicativo. Observem que as desinências do futuro do indicativo são essas que estão aí, que vocês estão observando. Elas vão ser acrescentadas ao tema, certo? Veremos aí na tabela, observem a conjugação, pegamos o tema do verbo contar no infinitivo impessoal, retira-se o R e acrescenta essas desinências. Então, nós temos aí no exemplo a tabela, o verbo contar, retira-se a desinência R e acrescenta-se as desinências que identificam o futuro do pretérito. E temos aí a conjugação.
Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Observe que o vós, ele troca o A pelo E, correto? Pretérito imperfeito do indicativo também se origina do infinitivo impessoal. Ele tem uma particularidade, tá, turma? Veremos a primeira conjugação. Para as primeiras conjugações, no pretérito imperfeito do indicativo, a desinência é vá, vais, vá, vamos, veis, vão. Observe que essa é a desinência do pretérito imperfeito do indicativo para as primeiras conjugações. Estou falando isso porque na segunda e terceira do pretérito imperfeito haverá outra desinência por conta da particularidade desse tempo verbal. A segunda e terceira conjugação do pretérito imperfeito tem particularidade diferente da primeira. Por quê? As desinências da segunda e da terceira do pretérito imperfeito no indicativo não é o vá, e sim o ia, correto? Então, o pretérito imperfeito do indicativo, para a primeira conjugação, vai haver sua particularidade, e para a segunda e terceira conjugação, é o que nós estamos vendo aí na tela. Tem outra particularidade. Veremos melhor na tabela a seguir. Nós temos como exemplo a primeira conjugação o verbo contar, segunda conjugação o verbo beber e a terceira conjugação o verbo partir. Observem que na primeira conjugação há a desinência modo temporal vá para as pessoas do discurso da primeira conjugação e a desinência ia para a segunda e terceira conjugação. Todos são do pretérito imperfeito do indicativo, formados aí do infinitivo impessoal. E o nosso último verbo que o infinitivo impessoal origina é o infinitivo pessoal. E ele tem a seguinte característica. Observem aí, nós vamos ter, ele é formado pelo acréscimo das seguintes desinências que vocês estão observando, correto? Temos o eis para a segunda do singular, pessoa do singular, o mós, primeira do plural, o deis para a segunda do plural, o em, terceira pessoa do plural. Na primeira e segunda do singular, eles serão iguais à do infinitivo impessoal. Vejamos o exemplo aí. Nós temos o verbo amar. Pega-se o tema, retira-se a desinência R e cria-se o infinitivo pessoal. Lembrando que a primeira e terceira conjugação, elas são idênticas ao infinitivo impessoal. Então fica amar eu, amares tu, amar ele, amarmos nós, amardes vós e amarem eles. Nós temos a forma do gerúndio particípio. No gerúndio, forma-se pelo acréscimo do NDO, dos sufixos NDO, e no particípio, forma-se pelo acréscimo do DO. Vejamos aí exemplo. Temos na tabela o infinitivo impessoal e as formas gerúndio e particípio que ele também origina-se. Temos como exemplo o verbo amar, vender e partir. Lembrando que no gerúndio o sufixo é o NDO e temos como exemplo amando, vendendo, partindo. Acrescenta-se, né, turma? Acrescenta-se esse sufixo ao tema do infinitivo impessoal. E o particípio é o sufixo dó. Fica amado, vendido e partido. Só uma observação, quero que vocês fiquem atentos para o verbo vender. O verbo vender de segunda conjugação. Porém, quando ele está no particípio, esse é, que é a vogal temática, segunda conjugação, muda-se para o i, por isso que fica vendido. Agora é com vocês, vamos fazer um exercício. Nossa primeira atividade, temos aí a formação dos tempos simples, que são denominados tempos primitivos, origina os tempos derivados. Dito isso, assinale a alternativa em que apresenta os tempos simples. O enunciado ele quer a alternativa em que apresenta apenas os tempos simples,
que são os tempos simples que vão originar os outros tempos verbais. Temos a letra A, presente do subjuntivo, pretérito perfeito e infinitivo pessoal. Será que é a letra A, turma? Letra B, presente do indicativo, pretérito imperfeito e gerúndio. Letra C, presente do indicativo, pretérito perfeito e infinitivo impessoal. Letra D, presente do indicativo, pretérito mais que perfeito e particípio. Letra E, presente do subjuntivo, futuro do pretérito e infinitivo impessoal. Vou dar um tempinho para vocês estarem aí respondendo a alternativa. Será que é a A? A B? Qual será a alternativa? Qual será a alternativa? Isso, a letra C. Os tempos simples são presente do indicativo, pretérito perfeito e o infinitivo impessoal. Próximo exercício. O enunciado diz o seguinte: o presente do indicativo dá origem a 3 tempos verbais. É uma afirmação, correto? Aí, continuando, ele pede, escreva V para verdadeiro e F para falso. E logo após, marque a alternativa. Então, você vai analisar, nós vamos ler e aí você vai indicando se é verdadeiro ou se é falso. No primeiro parêntese, nós temos aí, o presente do indicativo dá origem ao presente do subjuntivo, futuro do presente e imperativo negativo. Verdadeiro ou falso? Pensem aí. O presente do indicativo dá origem ao futuro do indicativo, imperativo afirmativo e afirmativo negativo. Terceiro parêntese. O presente do indicativo dá origem ao presente do subjuntivo, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Último parêntese. O presente do subjuntivo forma-se da seguinte maneira. Na primeira conjugação, os verbos terminados em AR troca-se pela vogal E. Vamos para a alternativa? Letra A, B, C, D ou E, turma? Qual é a alternativa que está de acordo aí com o nosso enunciado? Isso, exatamente. É a alternativa C. As duas primeiras estão erradas e as duas últimas estão corretas, ok? E o nosso último, exercitando, temos aí o enunciado. Sobre o modo imperativo, marque a alternativa incorreta. Muito bem, ele quer a alternativa incorreta. Então, na alternativa A, nós temos tanto no imperativo afirmativo como no imperativo negativo, não tem a primeira pessoa. Letra B. No imperativo afirmativo, a segunda pessoa do singular tu e a segunda do plural, vós, originam-se do presente do subjuntivo sem o S. Letra C. No imperativo negativo, todas as pessoas se originam do presente do subjuntivo. Letra D. No imperativo afirmativo, a segunda pessoa do singular tu e a segunda do plural vós originam-se do presente do indicativo sem o S. E a nossa alternativa, nossa última alternativa, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo são originários do presente do indicativo. E aí, turma, qual é a alternativa incorreta? Isso, muito bem, é a letra B. Bem, por hoje nós estudamos aí a formação dos tempos simples e na próxima aula vamos estudar a formação dos tempos compostos. Bons estudos e até a próxima aula.